Olá, seja bem-vindo, você que está aqui no Congresso Pensar Contabilidade e está aqui assistindo, escolheu assistir essa aula aqui de processo administrativo tributário. Primeiro eu queria agradecer o pessoal da organização e o convite para estar participando aqui do Pensar Contabilidade 2021. Eu já participei do ano passado, 2020, onde eu fiz uma palestra sobre o PRDI, o Pedido de Revisão de Dívida Inscrita. E esse ano eu quis trazer um tema mais atual, um tema mais inovador, que é mostrar para você que está aqui investindo o seu tempo, buscando conhecimento, e a minha missão, que é ensinar. Processo administrativo é o futuro do contencioso. Por que eu trouxe esse tema? Porque dentro dessa profissão, dentro da minha formação, que é contabilidade e direito, eu percebi, durante esses mais de 10 anos que eu atuo em processo administrativo, que processo administrativo é o futuro e é uma forma mais fácil e mais célere de você resolver o contencioso. E isso está pegando, isso está vindo para o auge, porque o judiciário superlotado, muitos processos, faltam pessoas suficientes para administrar todos esses processos, julgar todos esses processos. E dentro da administração pública existe o princípio da legalidade, o princípio que deve ser seguido, aonde você apresentando de forma correta, de forma técnica, dentro de procedimentos corretos, fazendo um bom processo, a administração pública também está vinculada que aquilo ali deve ser honrado, deve ser deferido, deve ser aceito como resultado e pacificando o contencioso. Meu nome é Raul Túlio, eu sou contador, advogado, especialista em advocacia tributária. Eu tenho uma técnica que eu chamo de recurso raiz e eu estou aqui para explicar isso para vocês. Eu gosto, nas minhas aulas, de elaborar um roteiro. Vou mudar aqui a tela, vou dividir aqui e colocar os slides para vocês. Eu gosto de colocar um roteiro para a gente ter uma sequência. A gente vai fazer uma palestra rápida aqui, uma aula rápida de 45, 50 minutos no máximo, e eu queria, por alguns momentos, chamar a atenção para vocês. Eu escolhi uns tópicos muito importantes, são tópicos que eu apuro, que eu vim afunilando nos meus dia a dia, nas aulas que eu ministro por aí, e eu cheguei nisso daqui. Por que o processo administrativo é o futuro? Quero explicar isso aqui para você, mostrar que isso é o auge hoje. Qual é o tamanho desse mercado? Eu me preocupo muito porque a gente está aqui buscando conhecimento e conhecimento você transforma ele em dinheiro, você transforma ele em resultado e isso é muito importante para o dia a dia nosso. Quais são os tipos de processo administrativo? Veja que não é só tributário, eu coloquei essa provocação aqui para te mostrar que tem mais mercado. As técnicas processuais, essa parte da aula que é muito, muito interessante, porque eu estou trazendo técnicas as quais eu venho apurando há mais de 10 anos para vocês terem acesso a essa informação. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou trazendo isso e estou entregando tudo o que eu sei. Vou mostrar o porquê, tem um motivo. Técnicas para ter sucesso no processo administrativo. Não basta você só saber montar um processo, organizar a petição, juntar documentos. Não é só isso o processo, não. Você tem umas técnicas para que aquilo ali tenha sucesso. Existem essas técnicas e eu apurei elas. Quero trazer aqui para vocês também, vou trazer aqui para vocês. E processo é uma ferramenta, mostrar para vocês que processo administrativo não é aquele paradigma. Eu vou voltar aqui para a tela. Existe um mito, existe um paradigma que processo administrativo é uma coisa simples. Escreve lá
10 linhas e tenta convencer o fiscal. Por quê? Porque aquilo ali é só para ganhar um tempo, aí depois vai para uma decisão, vai para um processo judicial. Gente, processo administrativo não é isso. Isso aí, quem faz isso não faz processo administrativo. Isso não pode ser chamado de processo administrativo. Processo administrativo exige tempo, exige dedicação, conhecimento, técnica, estratégia. Muitas das vezes é multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Você precisa de um contador, um perito ou um auditor, precisa do advogado, precisa do pessoal da empresa para fazer, para te explicar o que foi que a empresa fez. Então, não é processo administrativo esse tipo de situação. Isso é um mito. O processo administrativo tem resultado, sim. O resultado faz a decisão, é uma decisão material, é uma decisão que pacifica, resolve o processo. Não tem a revisão, é uma revisão interna dentro do próprio órgão que deu a decisão, é um reexame dentro do próprio órgão para ver se não tem vícios de nulidade na decisão, se não foi uma decisão equivocada. E eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula, durante esses 50 minutos que vamos estar juntos aqui, vou mostrar para vocês que isso é poderoso, isso é uma ferramenta, que isso dá muito resultado e que dá resultado rápido, que é o mais interessante. Vamos voltar aqui para os slides. Então, a gente já viu aqui o nosso roteiro, vamos começar aqui a nossa aula. Já no primeiro slide eu trouxe aqui para vocês uma imagem aqui, uma publicidade da internet, uma matéria pública da internet. Eu peguei no Instagram, onde está aqui o ministro Barroso, o ministro do STF, dizendo que o advogado do futuro vai resolver sem procuração. Só tem um jeito de fazer isso, resolvendo através de soluções extrajudiciais, soluções administrativas. E por que eu estou falando aqui de processo administrativo? Olha aqui o título, é o futuro do contencioso tributário. É inevitável, é constante que existe no dia a dia, no cotidiano de empresas, de pessoas, existe relação entre o particular e o fisco e a administração pública. É inevitável, esse conflito existe. Por quê? É natural. O fisco precisa de dinheiro para pôr no cofre para sustentar a máquina pública. E o contribuinte, o particular, ele é o contribuinte, ele é a fonte de renda do cofre público. E você pode chegar na conclusão que não existe dinheiro público, existe dinheiro de contribuinte. E é isso mesmo, mas cada um tem um papel e isso é legal. Isso é bom que tenha essa regra, que tenha esse controle, que não seja, o fulano me dá, tem que ter uma regra, e essa é a regra cotidiana. E o que o ministro trouxe aqui para nós? Que o futuro é não ter lides, não ter causas judiciais, o futuro é você resolver de forma administrativa. Eu trouxe outra notícia aqui. Essa aqui é a ministra Regina Helena Costa, do STJ. Ela é livre-docente em matéria tributária. E ela disse essa frase aqui numa revista: é preciso estimular a solução extrajudicial de conflitos tributários. Olha, um ministro do STF, uma ministra do STJ dizendo para você que processo administrativo é o futuro. Você está aqui hoje para entender isso e ver que essa é a bola da vez. Acabou aquele paradigma, está ultrapassado aquele paradigma que processo administrativo é uma coisa simples. O contador faz lá 10 linhas e tenta convencer o fisco para ganhar tempo, para poder fazer uma defesa judicial mais elaborada. Não é mais isso que você está aqui nessa aula, está aqui adquirindo conhecimento nesse congresso, vai fazer. A partir de agora, você vai ter uma técnica, você vai ver um processo, você vai ter técnicas para construir esse processo administrativo.
quem são os players desse jogo. E eu quis trazer isso aqui para reforçar, para mostrar para vocês a vantagem e o tamanho, o poder dessa ferramenta que é processo administrativo. A gente tem aqui 4 players: o fisco, o contador, os advogados e os procuradores. Cada player tem uma função aqui. O fisco lança o crédito. O contador faz a primeira defesa. O advogado só entra se deu errado. A chance de dar errado uma defesa sem organização, sem estratégia é muito grande. Aí congestiona o judiciário. Por quê? Porque o procurador também não está buscando uma solução extrajudicial, está buscando executar o crédito na via judicial. Tudo isso, esse aqui é um cenário atual. E eu coloquei uma provocação aqui. Por que isso não está dando certo? Eu quero voltar aqui na tela para explicar para vocês por que isso não está dando certo. A chance disso dar errado é muito grande. Por quê? A chance que tinha de resolver no processo administrativo tributário não foi aproveitada. Veio o lançamento do fisco, aí foi feita uma defesa sem estratégia, sem análise, sem provas, muitas das vezes, e o fisco não pode decidir favorável porque a pessoa argumentou que ela tem razão. Tem uma estratégia, tem uma forma disso ser feito correta. Então, e o grande equívoco, que o advogado é só para depois, que você vai usar o jurídico só depois, lá na frente, é muito caro, é muito difícil. Você tem que trazer todo mundo aqui para o jogo, bota esses 2 players, contador e jurídico e advogado, na mesa e mostra para os 2, olha, se eu elaborar aqui uma defesa técnica, um laudo pericial, eu tenho tantas provas de documento, a gente consegue dentro aí de 20, 30 dias produzir X provas. Não, precisamos que quem produza a prova é o próprio fisco. Vamos pedir uma diligência, que o fisco junte informações que a gente precisa para provar que a gente está correto. Coloca esses players na mesa e coloca a carta na mesa. Olha, no judicial, qual é o tempo desse processo? 10 anos, 15 anos. Talvez vamos perder na primeira instância, vamos ganhar na primeira instância, vai ter apelação de segunda instância. É complicado. Aí você pega o processo administrativo. Mas e se a gente fizer um processo administrativo bem feito? Qual é a chance? A chance é muito grande. Porque aí o jurídico começa a ver, mas eu posso encaixar ferramentas jurídicas no meio do processo administrativo. O que é? Um exemplo muito fácil. Você protocola um processo administrativo. Tem prazo para ser julgado? Talvez tenha, em algumas esferas tem, algumas esferas não tem. Dentro da administração pública federal, o prazo normal é 1 ano. É um prazo legal, 1 ano. Deu 1 ano e 3 meses, não teve decisão, você vai lá e o jurídico vai lá e provoca o judiciário, fala, olha, judiciário, através do mandado de segurança, o meu processo está há muito tempo parado, eu preciso de uma decisão, porque eu preciso seguir a minha vida. Vem o juiz e ordena, através da decisão judicial, que a administração pública pacifique aquilo ali, deu uma decisão, decida logo. Vocês viram que o processo administrativo ele tem um leque de possibilidades que vai te ajudar a resolver de forma muito, muito mais rápida. E tempo é dinheiro. Você não vai entrar numa briga de 10, 20 anos sabendo que você pode ter o mesmo resultado, até às vezes um resultado melhor, de forma muito mais rápida. Vamos voltar aqui para os slides. Então, por que isso não está dando certo? Agora você faz a reflexão. Se essas cartas estão sendo colocadas na mesa, se é correto você ficar em pontos
contrapostos jurídico e contábil. Se é assim que você vai trabalhar, que você vai desenvolver o serviço para o seu cliente. E o cliente também, que já está percebendo isso. Ele precisa dessa maturidade, que o processo administrativo é poderoso, é uma ferramenta extremamente útil e que tem resultado. Como eu sempre me preocupo, falei para vocês aqui no começo da aula, eu quero sempre trazer para vocês uma possibilidade de mercado, mostrar que existe um mercado, existe uma forma de você ter rentabilidade no seu escritório, na sua vida particular. Eu trouxe aqui a fonte, é a PGFN Números, isso aqui é uma revista da PGFN, ela publica todo ano. Você pode procurar esse nome aqui, PGFN Números 2021, que você vai achar essa revista no Google bem fácil. Esse gráfico aqui mostra os créditos que estão em execução, que foram inscritos até 31 de dezembro de 2020. Essa faixa azul aqui são os créditos tributários não previdenciários, o que não é INSS, que dá 72% de todos os créditos que estão sendo executados. Aqui também tem ambiental, tem coisas de IBAMA, aqui tem INSS, tem FGTS. Então, são 2,4 trilhões de reais. É humanamente impossível eu e você dar conta desse serviço. Por isso que eu estou aqui dividindo o meu conhecimento com vocês. Porque é humanamente impossível, nem se eu quisesse resolver todo o contencioso do Brasil, não é possível. Isso aí é impossível e precisamos de pessoas que tenham a ferramenta, tenham o processo como uma ferramenta, o processo administrativo como uma ferramenta. É por isso que eu estou aqui. Vou trazer as técnicas logo mais aqui. O próximo passo aqui é mostrar as técnicas. E eu quero que você entenda isso. Eu quero ajudar você a fazer um bom processo, a resolver esse contencioso que demoraria 10, 20 anos, resolver ele com 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um tempo razoável para você resolver isso. Tem processos que estamos resolvendo com 15 dias. Olha que maravilhoso, 15 dias. Eu tenho relatos dos meus alunos no meu Instagram, eles pedem Raul, como que faz isso? Eu dou lá a ferramenta, olha, você deve seguir esse tipo de processo. A pessoa faz lá o processo administrativo, 10, 15 dias depois a pessoa retorna. Nossa, Raul, muito obrigado, consegui resolver com 15 dias um processo administrativo. Cancelou uma inscrição em dívida ativa, extinguiu um crédito tributário. É maravilhoso isso. E esse aqui é o mercado. E eu quero mostrar o próximo slide para vocês, porque esse aqui, 2,4 trilhões, é o que está na PGFN. Mas não é só isso aqui, não. Olha só, a gente tem 3 esferas, a esfera municipal, estadual e federal. Eu mostrei para vocês uma parte da esfera federal, que é a PGFN. E o que está no CARF, que é o Conselho de Recursos Administrativos Fiscais lá da União? E o que está na Receita Federal, ainda nas primeiras instâncias administrativas? O que está no seu estado, no órgão estadual, na Cefaz estadual do seu estado? E no município? O município também lança tributos. O que está no município? O que está nas procuradorias municipais e estaduais? É enorme esse mercado e humanamente impossível. Por isso que eu quero que você aprenda essa técnica de processo administrativo. E olha os tipos de processo. Eu já atuo nessas esferas, nesses tipos de processo e nessas esferas. Municipal, estadual e federal, administrativo de primeira e segunda e também as procuradorias. Atuo em todas essas esferas, eu tenho processo. Então, eu sei como funciona cada uma delas. E não é só no meu estado, tem processo em todos os estados, praticamente. Tributário, ambiental, trabalhista e previdenciário. Olha, ambiental. Eu resido no estado de Mato Grosso, que é um estado rural, então tem muito problema ambiental. Tem chance de você resolver isso com processo administrativo. Já resolvi, eu tenho cases de sucesso nessa área.
Tem trabalhista, o Ministério Público do Trabalho faz uma fiscalização, essa fiscalização gera um auto de infração administrativo, tem um processo administrativo, depois isso vai parar lá na PGFN, que é o órgão que executa. Lá dentro da PGFN você pode fazer um PRDI e resolver esse contencioso lá dentro do PRDI. Olha só a portaria 33 de 2018 da PGFN, que é a portaria que instituiu o PRDI, tem lá o portal do Regularize da PGFN. Lá dentro dessa portaria também tem a garantia pré-executória, que é uma forma de você facilitar a execução, se você vai sofrer mesmo a execução. Tem a forma de você fazer um pagamento programado, tem forma de fazer, tem a ferramenta NPJ, Negócio Processual Jurídico. Você veja, você vai precisar do jurídico, e o jurídico vai precisar do contábil para produzir os laudos periciais, as auditorias, para fazer o levantamento, construir as provas. E toda essa gama de trabalho, toda essa esfera de trabalho, todo esse mercado aqui disponível para você. Todo disponível, porque administração e particular, eles querem resolver, eles precisam resolver. A administração está vinculada à legalidade, o particular tem como produzir provas, e isso é muito importante, e tudo isso você aproveita dentro do processo administrativo tributário. Como eu prometi, né, a gente está aqui com 20 e poucos minutos de aula, você já entendeu? Antes de abrir esse slide, eu quero fazer aqui um feedback, resumir aqui. Você entendeu que isso aqui é o futuro. Processo administrativo é o futuro. Mas processo é uma ferramenta, você tem que entender, tem que saber usar, tem técnica para isso, exige competências de você, você vai ter que se especializar. Se você é colega advogado, você vai ter que se especializar na área do direito administrativo, na área processual. Por que direito administrativo? Porque o direito administrativo é o que rege a administração pública, são os princípios da administração pública, e você precisa entender disso. Se você é colega contador, está aqui, eu trafego nas duas carreiras, tanto da contabilidade quanto do direito, né? Eu sou contador e advogado, então eu sei que o colega contador tem muita competência, tem muito gabarito, ele consegue produzir a perícia, fazer auditoria, levantar informações, resumir isso num laudo pericial. Olha que você e o jurídico junto, o laudo pericial é uma prova técnica. Essa prova técnica é uma prova aceita tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E o jurídico está aqui do seu lado para dizer para você, olha, se você me produzir uma prova técnica e documental, um laudo pericial, junto com um relatório técnico e o laudo provas documentais, a chance de você resolver isso aqui é enorme. Você saiu aqui do 0%, chegou lá perto do 100%. Por quê? Você está sabendo usar a ferramenta. E esse próximo slide aqui, vamos voltar aqui para o slide. Esses temas aqui são 5 temas que eu quero explicar agora para vocês. Vamos investir aqui uns minutos nesses temas, porque eu quero trazer para vocês uma técnica que eu tenho há mais de 10 anos apurando isso, testando isso no dia a dia, fazendo isso no meu dia a dia. Eu quero mostrar para vocês o que eu venho acumulando de conhecimento em mais de 10 anos nessa profissão, nesse mercado de processo administrativo. Eu fiz aqui, como sempre, eu gosto de colocar um roteiro para a gente seguir o passo a passo. Eu quero explicar cada um para vocês de uma forma bem simples, bem direta e bem coesa para você pegar mesmo o entendimento disso daqui. Análise, a gente vai entender aqui o processo administrativo, a ferramenta, isso aqui é uma ferramenta composta de 5 tópicos. Análise prévia do caso, sistematização da legislação, estratégia processual, sistema de provas, estrutura básica da petição. Isso aqui é o corpo da ferramenta
chamada processo administrativo. E aí você escolhe tributário, ambiental, trabalhista, previdenciário. Isso aqui se aplica a qualquer tipo de processo administrativo. Você escolhe o que você mais tem facilidade, o que você mais tem trato no seu dia a dia. Você manja de trabalhista, você entende muito de previdenciário, você entende muito de ambiental, ou você entende muito de tributário, e você vai precisar dessas engrenagens aqui para compor a ferramenta do seu processo administrativo. Quero começar com vocês aqui a análise prévia do caso. E eu quero ser bem honesto e bem direto com vocês para dizer o seguinte: quando você recebe um auto de infração, não é para colocar ele no canto da mesa, não. Deixar ali esperando, fulano, veio um auto de infração aqui da sua empresa, precisa resolver. Não é ficar empurrando aquilo ali ou deixando de lado, não. Quando você recebe um auto de infração do cliente seu, isso ali é uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade de trabalho. Você já vai perguntar para o seu cliente a primeira coisa: quem é o seu jurídico? Qual é o seu jurídico? Geralmente, se você é o contador, que foi você que recebeu o primeiro, você já sabe que o cliente tem ou não tem jurídico. Se ele não tem jurídico, você vai ter que compor um jurídico, vai ter que chamar o seu cliente: precisamos do jurídico aqui. Essa matéria é uma matéria mais complexa, vai precisar de um jurídico para ajudar a elaborar a estratégia. Mas isso só acontece se você passar por esse primeiro passo, que é a análise prévia do caso. Você precisa analisar. Como que analisa o auto de infração? Você tem que pegar o auto de infração, você tem que ler ele, você tem que entender do que é a matéria do fisco. O fisco disse que não está pago a guia do mês X. O fisco disse que você declarou X mil reais na base de cálculo, mas ele entende que é outro valor, que é um valor maior. O fisco disse que você recolheu a alíquota X no tributo, mas ele entende que deve ser a alíquota Y. Se você não lê o auto de infração, você não vai entender isso. Você precisa examinar os pormenores do auto de infração. Olha só de ler o auto de infração, você sabe se está coeso. O que é a coesão? Se ele está num contexto, se ele está correto. Por exemplo, já aconteceu de eu ler auto de infração que está assim: olha, omissão de receita do período X. Aí você começa a ler o auto de infração, ele está falando de outro período. Olha, conforme notas fiscais do período Y, não bateu os dois períodos. Olha, como ele analisou notas fiscais do período Y e está me notificando pelo período X? Está errado. Você entendeu isso lendo o auto de infração. Lendo o auto de infração, você vai lá e vai pegar aqueles períodos e examinar. É a sequência. Então, esse aqui é o primeiro passo da ferramenta, de você usar uma ferramenta chamada processo administrativo. Esquece aquele paradigma, acaba com aquele paradigma que processo administrativo é uma coisa simples. É 2, 3 folhas lá, 10 linhas que você... Não é isso. Quem faz isso não faz processo administrativo. Quem está fazendo petição para ganhar tempo, para protelar, não está fazendo processo administrativo. Não pode chamar isso de processo administrativo. Isso não é processo. Processo é você ler, entendeu? Você entendeu o caso, captou informações do seu cliente para você começar o seu processo. Feito isso, você fez a análise prévia do caso, você já sabe duas coisas: se você vai fazer ou não vai fazer a defesa, se existe defesa, se está correto ou se está errado o tributo lançado. Só de você analisar previamente, você vai separar ali 1 dia, 2 dias, para analisar esse auto de infração, ou às vezes até mais. Eu já tive auto de infrações que demandou 20 dias só de análise, porque era muito documento, precisava fazer uma auditoria, uma perícia, para saber se existia ou não existia a divergência de estoque. Então, você tem que demandar tempo, você precisa investir nisso, e aquilo ali é uma oportunidade de trabalho. Agora eu quero explicar para vocês
o tópico 2, a segunda engrenagem dessa ferramenta, que é a sistematização da legislação. É muito interessante isso. Você que já viu uma auto de infração, se você ainda não viu, você vai ter que procurar uma auto de infração para você olhar. O auto de infração, ele vem com uma legislação aplicada. O auto de infração vem com uma legislação aplicada. O que isso significa? Foram aplicados aqueles dispositivos legais. Ali tem instrução normativa, decreto, portaria, regulamento, lei complementar, Constituição Federal. É o que tem ali. O mais comum é instruções normativas, portarias, decretos e, no máximo, a lei estadual ou lei federal. É o normal que vem, porque foi aplicado aquilo ali no auto de infração. Só que, olha a dica, aquilo ali não é suficiente para a sua defesa. Por quê? Aquela ali é a versão do fisco, é a versão da administração pública, é a versão deles da legalidade do que eles estão fazendo. A gente está aqui com 30 minutos de aulas, está acabando a nossa aula, mas é muito importante você entender isso. É muito importante você entender que essa técnica, depois que eu aprendi a sistematizar a legislação que está aplicada no auto de infração, eu saí do nível médio, do nível básico da petição, da defesa administrativa e elevei o nível. Mudou o jogo. Você entra muito mais poderoso no jogo. A sua defesa fica muito melhor, muito mais elaborada. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque, na minha experiência, nos meus mais de 10 anos, toda vez que eu sistematizo a legislação aplicável, agora mudou a palavra, aplicada, aplicável. Aplicável sou eu que faço, eu estou sistematizando. Quando eu sistematizo, o que é sistematizar para mim? O que significa, traduzindo para você essa palavra? Eu vou pegar o auto de infração, vou olhar a legislação que foi usada e eu vou começar a pesquisar todas as legislações que envolvem aquela matéria ali. Eu vou identificar a matéria tributável lendo o auto de infração, fazendo o primeiro passo. O segundo passo, eu vou começar a pesquisar legislações. Eu vou achar uma súmula do STJ, uma súmula do STF. Eu posso achar um julgado nesse sistema de repercussão geral, tanto do STJ quanto do STF. Eu posso achar que aplica ao meu caso, que aquilo ali é uma matéria já pacificada. Eu posso achar uma imunidade, eu posso achar uma violação de processo legislativo. Olha que interessante. Você precisa da Constituição Federal, o STN, você tem que se adaptar às siglas. STN significa Sistema Tributário Nacional. Esse STN está previsto na Constituição Federal, é uma norma constitucional. E não só o STN, lá dentro do STN, dentro da Constituição fala, olha, o Estado pode legislar sobre, o município pode legislar sobre, a União pode legislar sobre. Você percebeu que tem competências. Imagina que você está ali com uma legislação aplicada no seu auto de infração, mas aquela legislação tem um vício. Esse vício de inconstitucionalidade, porque não obedeceu à regra constitucional da própria norma, é extremamente importante. E tudo isso é matéria de defesa. Dentro da administração pública, você não vai pedir para que seja declarado a inconstitucionalidade de nada. Não é função da administração pública. Isso é função do judiciário. Mas você pode produzir as provas ali dentro do processo administrativo para concluir que o motivo do auto de infração foi aquele ali. O motivo de existir o auto de infração é por causa daquela norma ali. Sendo aquilo ali, depois o seu processo judicial vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque já está ali instruído tudo aquilo ali dentro do processo administrativo. Mas, para isso, você precisa entender essa técnica. Você analisa o caso, você analisa o auto de infração, descobre as matérias ali, o que é que está sendo feito.
Depois disso, você vai sistematizar a legislação. O que isso é? De forma bem simples. Você vai exaurir, vai pesquisar as normas aplicáveis àquele caso ali. Aconteceu já várias vezes comigo, de eu pegar ali a legislação, está aplicado lá a legislação X. Dentro da própria legislação que está aplicada, existe uma exceção à regra. O que é? Uma isenção, uma imunidade. Existe uma exceção à regra. Eles querem aplicar a regra, mas não querem aplicar a exceção. Aí você pede para aplicar a exceção, o princípio da legalidade. Mas, reforçando, você precisa seguir essas engrenagens. Elas são uma sequência, elas se completam. Estratégia processual. Muito interessante isso aqui. Como que você vai elaborar a estratégia processual da sua defesa se você não passou pelos passos 1 e 2, que é entender o auto de infração e também examinar a legislação aplicável. Você precisa de estratégia, porque de repente a estratégia é não falar de determinada coisa, ou de repente a estratégia é dar ênfase em algo que você quer que seja produzido prova dentro do processo administrativo. Por quê? Porque não está claro ali. Olha a sacada, dentro do processo administrativo você pode pedir diligências para o fisco. O fisco não deixou claro ali qual que é a origem da omissão de receita. Você pode pedir para o fisco produzir a prova para você. Você não tem a prova, você não tem como, mas o fisco tem a fonte da informação e pode ser produzida dentro do processo. Aí depois dessa fonte de informação você monta o seu laudo pericial. O contador monta o laudo pericial, o perito contratado monta o laudo pericial. Olha a sacada. Se você não faz o processo administrativo, você vai direto com o processo judicial. Na hora que você está lá no processo judicial, o juiz intima e fala, olha, isso aqui é matéria técnica, eu preciso de um perito. E nomeia o perito. Você vai ter que fazer a perícia. Você vai ter que arcar com a perícia. Não é muito melhor, dentro do processo administrativo, você já pacificar aquela matéria ali da perícia? Você já saber qual que é a posição do fisco, qual que são os contrapontos do fisco perante a sua prova técnica, o seu laudo pericial? É muito vantajoso isso. Sistema de provas, aqui eu quero voltar aqui para a tela cheia para dizer para vocês que prova é uma coisa muito importante dentro do processo. Se você está aqui construindo a estratégia da sua defesa e você tem aqui o contábil e o jurídico junto, se você tem esses dois juntos, é muito fácil de você elaborar esse sistema de provas. E sistema de provas processuais é muito importante. Você vai decidir se vai ou não vai usar perícia. Você vai ver se tem ou não tem provas documentais. Você vai entender se é matéria de inconstitucionalidade ou não é matéria de inconstitucionalidade. Se você entender que é matéria de inconstitucionalidade, talvez o processo administrativo seja só mesmo para produzir as provas que estão faltando, porque a inconstitucionalidade tem que ser declarada pelo judicial, é uma regra que está prevista na Constituição Federal. Então, você só vai chegar aqui nesse sistema de provas depois que você passar pelos passos 1, 2 e 3, que é entender o auto, sistematizar a legislação e elaborar a estratégia. Aí que você vai ver, beleza, fizemos toda a estratégia, cadê as provas? Não existe processo sem provas, nem administrativo e nem judicial. Então, você precisa passar por essa parte da engrenagem da ferramenta. O próximo passo é a estrutura básica da petição. A estrutura básica da petição é bem simples. Depois que você passou por tudo isso daqui, é só colocar no papel. Você vai escrever os fatos. Vai começar pelos fatos. Olha, o fisco lançou com base na legislação tal, no fato tal e a matéria tributável é tal. Existe um vício de formação da legislação, não foi obedecida a regra básica de lançamento prevista no CTN, não foi observada a isenção tal, e isso será comprovado
durante o processo. Ponto. Limitou-se aos fatos. Esses são os fatos. Existe o lançamento, existe a matéria e eu vou produzir tais provas porque eu tenho tal legislação a meu favor. Pronto. Aí você vai começar a defesa pelas preliminares. Se tem uma decadência, se não era para ter lançado aquele período, qual que é o tipo do lançamento, se é o lançamento de ofício, se é um tributo de homologação, se deveria ter respeitado o prazo ou não. Você vai pedir diligência ali dentro das preliminares, se você precisa que seja produzida alguma prova, a sua tempestividade. E aqui eu quero dar um macete para vocês. Tempestividade. É uma matéria assim que eu bato muito nas minhas mídias sociais. Se existe prazo para você protocolar um processo administrativo. E presta atenção na pergunta. Existe o prazo? Sim, existe. O prazo vem na notificação. Você tem tantos dias para questionar. Mas eu vou te fazer uma pergunta e eu sei a resposta, mas eu preciso que você se faça essa pergunta. Qual é a norma que proíbe o protocolo de um processo administrativo intempestivo, fora do prazo? Eu desafio você a achar essa norma. Não existe. Por que não existe essa norma? Porque é interesse da administração pública resolver o processo, resolver o contencioso. É interesse da administração pública resolver o contencioso. Então, não tem prazo para isso. Isso não tem preclusão. Qual é a técnica? Você vai usar o Código Tributário Nacional. Por quê? Porque lá está, nos artigos 145 e 149, a ferramenta. Depois de constituído o lançamento, feito o lançamento tributário, ele pode ser alterado pelos motivos que estão no 149. Lá no 149, se eu não me engano, o inciso 8, tem lá um tópico que diz fatos não conhecidos na época do lançamento. O que é isso? A verdade material, a prova técnica que você vai trazer no processo administrativo, dizendo que aquele auto de infração tem que ser cancelado, tem que ser reduzido, tem que ser anulado, tem erro de cálculo nele, alguma coisa nele está errada. E você tem a chance, usando a técnica do 145 ou 149 do CTN, que o seu processo seja recebido mesmo intempestivo, mesmo fora do prazo. Por quê? É interesse da administração pública. A administração pública está vinculada à legalidade. Ela é obrigada a receber aquele processo, porque é do interesse dela que aquilo ali seja resolvido. Então, olha a magnitude, olha o tamanho dessa ferramenta que você tem na mão. Você tem inúmeras possibilidades. E essas soluções só vão surgindo conforme você vai trabalhando. Você vai seguir esses 5 passos aqui e isso vai surgindo para você naturalmente. Você, técnico, parte técnica contábil, junto com a parte jurídica. Então, como eu falei lá no início da nossa aula, aquele mito de que processo administrativo é uma coisa simples ali, que escreve com 2 folhas, 10 linhas, afasta isso. Acaba com isso. Isso aí não é processo. Você tem que fazer uma coisa estruturada, uma coisa organizada, uma coisa estudada. Você tem que aplicar o conhecimento que você já tem e que você está aqui buscando dentro dessa ferramenta. Vou voltar aqui para o slide, que eu quero trazer mais um pouquinho de conhecimento para vocês. A gente viu ali a parte técnica, a gente está aqui com 40, 45 minutos de aula e eu preciso trazer esse segundo ponto aqui para vocês. Aquilo ali é o que eu venho acumulando nos meus 10 anos. Eu cheguei naquelas engrenagens ali da ferramenta, mas eu precisei e eu comecei também com alguns pilares do processo. Por que os meus processos têm êxito? Por que eu tenho sucesso nessa carreira? E eu exerço esse papel que eu trabalho, processo administrativo, tributário, ambiental, trabalhista e previdenciário. Eu trabalho nessas 4
e nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Então, eu tenho cases de sucesso para dizer para vocês que o que fez eu chegar aqui, o que me colocou nessa posição, é o primeiro, vocês estão fazendo aqui, adquirindo conhecimento. Eu fui buscar conhecimento, eu me graduei, eu fiz especialização e não para de estudar, você vive estudando. Então, e eu gosto disso, eu gosto de estudar e você também gosta de estudar porque você está aqui estudando. E eu, quando eu decidi isso na minha vida, eu coloquei uns pilares. E alguns desses pilares são o que faz a diferença, é o que vai determinar o sucesso do seu processo e da sua profissão. Eu quero voltar aqui para a tela inteira. Eu coloquei ali para vocês verdade formal, verdade material, provas e integridade. São os 3 pilares que eu uso no meu dia a dia. Verdade, provas e integridade. Por que eu uso esses 3 pilares? Vocês viram aqui, isso é técnico, vocês viram aqui que eu mostrei a verdade formal do fisco, lá no auto de infração, e a verdade material que você construiu através do sistema de provas, da análise, da sistematização. Você construiu uma verdade material, que é a verdade real. É o que você consegue comprovar dentro do processo administrativo. Então, se você tem a verdade, você já tem um pilar. Porque você vai conseguir fazer o sistema de provas. Tudo que é verdade tem como ser comprovado. E aí o sistema de provas, se tem verdade, tem provas, só falta um elemento para você, que é o elemento que eu criei na minha profissão, no meu dia a dia, que é o elemento da integridade. Integridade, traduzindo para esse contexto nosso, nada mais é do que eu entendo como moral, como reto, como correto. Eu entendo na minha empresa, no meu negócio, que é moral, que é correto, que eu não vou protelar o fisco, eu não vou entrar com petições protelatórias, petições só para ganhar tempo. Eu não vou atender um cliente onde o cliente não existe, é um cliente obscuro. Eu não vou atender, porque a gente tem uma integridade, a gente tem um plano, e isso cria uma reputação, isso cria uma imagem sua perante a justiça, perante os órgãos da administração pública. Por quê? Porque você está ali só para resolver o contencioso, a disputa entre o fisco e o cliente, e o contribuinte. E, na minha experiência, esses mais de 10 anos, o contribuinte não quer sonegar imposto. O contribuinte cai em armadilhas, não interpreta corretamente a legislação, não consegue cumprir as obrigações acessórias, ou tem um erro ali, acontece alguma coisa e tem um erro ali que é um erro corrigível, não é um erro doloso, um erro para sonegar, é um erro material simples de corrigir. E você tem a oportunidade dentro do processo administrativo, você trabalhando com a integridade, com a verdade, com as provas, você entendeu que aquilo ali realmente foi um erro do contribuinte, você consegue comprovar isso. É muito fácil. Depois que você seguiu esses passo a passo, você acrescenta esses 3 ingredientes, esses 3 pilares no seu processo, é verdade, provas e integridade. É impossível o seu processo não dar certo. Sabe por quê? Porque eu já falei, a administração pública está vinculada. Ela está vinculada à verdade material, ao que está comprovado, às provas documentais, ela está vinculada. Se ela está vinculada, se ela der uma decisão divergente disso, é uma decisão nula, é uma decisão ilegal. E você, tendo o jurídico do lado, você combate isso facilmente. Não é a mesma coisa que você ir lá para o judicial e ter que produzir tudo isso lá no judicial, demandar tempo, é muito processo acumulado. Então, dentro dessas esferas, dentro desse tamanho, desse mercado, todas essas técnicas, você usando elas, você vai construir um resultado. E eu queria trazer aqui o último slide, estamos indo para os minutos finais aqui da nossa aula, mas eu quero trazer essa frase aqui para você, chamar você para essa reflexão. Você está aqui, você está estudando, você está adquirindo conhecimento.
Aqui meu nome, sou Raul Túlio, sou contador, advogado e professor. São as minhas 3 profissões que eu mais amo, que eu mais gosto de fazer. Esse aqui é o meu canal, @Recurso Raiz. É uma técnica que eu desenvolvo já há mais de 10 anos, que é a técnica de processo administrativo. E eu tenho essa frase aqui, é uma frase que eu uso no meu dia a dia, que eu construí na minha carreira, que é o processo administrativo tributário. Eu usei o tributário aqui por causa do tamanho do mercado. O processo administrativo tributário é uma ferramenta. Se é uma ferramenta, você precisa saber usar. Você precisa ler o manual dela, senão você não consegue usar a ferramenta. E o manual está aqui. É conhecimento técnico, é perícia, auditoria, conhecimento jurídico, a parte processual, a parte de direito, sistematização da legislação. Então é uma ferramenta, sim, que, se bem utilizada, se você seguir esse passo a passo, vai lhe proporcionar 100% de chances de resultado favorável. Por quê? Porque a administração pública é vinculada à legalidade, à verdade material. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer você ter assistido esse vídeo, ter adquirido esse conhecimento. Minhas redes sociais estão aí, o que eu puder ajudar, eu estou disponível. Queria agradecer aqui o pessoal do Pensar Contabilidade, que o objetivo é agregar conhecimento, é trazer inovações, temas novos para os colegas profissionais, contadores e advogados, e dizer e agradecer esse pessoal que está fazendo isso. É a nossa missão aqui, divulgar e transmitir o conhecimento, democratizar a possibilidade de você ter o resultado. Que você ia demorar 10, 20 anos, você conseguir fazer isso com 2, 3 anos, com menos tempo, com 3 meses, 6 meses, como eu já faço no meu dia a dia. Investe no conhecimento, investe aqui no Congresso, assiste todo o Congresso, que você vai mudar o seu paradigma, você vai mudar o seu patamar, você vai elevar o seu nível. Obrigado.